Vou só esperar dar 18 horas e as Anza entrar que a gente começa o debate. Bom, deu 6 horas. Eu já mandei mensagem para a Zanza para ela entrar e vou apresentar agora. Meu nome é Bianca, eu estou em nome do Cineclube aqui hoje para debater o vídeo Conceição Evaristo Escrevivência, que foi produzido pelo Leituras Brasileiras. Tem um canal no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Bom, a Zanza, ela é doutoranda em comunicação pela UFG e ela é ativista do movimento negro. Então ela vai ser uma participação que vai agregar muito conhecimento para a gente. Bom, vou começar. O vídeo da Conceição começa com ela dando uma ideia do que é a escrevivência e é importante ressaltar que escrevivência não diz respeito só sobre você, só sobre o que você viveu, mas sobre tudo que a população negra viveu. Tô chamando as Zanza agora. Oi, Oi, me ouve? escuto, sim. Pode se apresentar. Um pouquinho, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, porque Tudo bem. a altura das coisas aqui. Acho que agora foi. Foi. Tudo bem? Boa tarde. Desculpa essas questões técnicas, né? Tudo bem. Importante organizar tudo antes. Deixa eu botar uma luz aqui, acho que agora fica melhor. Então, queria. Meio barulhento. Queria agradecer, começar agradecendo, né, o convite e parabenizar a ação de vocês, que eu tenho acompanhado, né, pelo Cineclube, mas também pela atuação, né, que vocês, estudantes, estão tendo, né, e historicamente aqui em Goiás, né, acho que é importante também lembrar desse protagonismo estudantil, que é super importante ver alunos do ensino médio, alunos iniciantes na graduação, na pesquisa, se mobilizando dessa maneira tão forte. É um orgulho para nós que não tivemos essa representação. Então, queria parabenizar vocês, agradecer pelo convite, né? É sempre bom estar debatendo, discutindo questões aí do nosso cotidiano, das nossas leituras, do cinema. Então, eu sou Zanza Gomes, eu sou pesquisadora em literatura negra, eu sou doutorada, eu sou aluna de doutorado do curso de comunicação da UFG, orientada pela professora Luciene Dias, que tem me inspirado muito desde que eu cheguei aqui em Goiânia, né? Sou gaúcha, natural do Rio Grande do Sul, e há 5 anos moro em Goiânia.
e desenvolvi minha pesquisa de mestrado aqui com a partir da leitura das obras da Conceição Evaristo, mas eu me detive em Becos da Memória, que foi a obra que de fato eu analisei no mestrado. E aí a minha dissertação chamou Falas Insubmissas, Memória e Comunicação na obra da escritora Conceição Evaristo. Então foi bem importante assim essa pesquisa que eu realizei. Eu sou muito leitora de literatura. Desde 2012 eu venho fazendo pesquisa com literatura negra, na minha especialização que foi lá no Sul, lá na UERGS, na Universidade Estadual de lá. Desde então eu tenho desenvolvido, né, de que maneira a literatura negra ela impacta na construção da identidade das pessoas negras e como que a gente consegue ver essa literatura negra dentro desse grande leque que seria a literatura brasileira, né? Então a Conceição Evaristo é uma das escritoras negras que leva, né, carrega esse lugar de escritora negra brasileira, assim como a gente vai ter outros autores e autoras que eu vou também conversar um pouquinho mais hoje. Certo, obrigada. Você quiser falar um pouco da Conceição, da história dela, alguma coisa assim? Ou quer já ir pro vídeo? Você que sabe. Vocês vão transmitir o vídeo? Como que vai ser? Ou as pessoas já Não. assistiram? A gente pressupõe que as pessoas já assistiram, porque a gente divulgou ele. Tá certo. Então, eu acho que a Conceição Evaristo, acho que é uma grande satisfação poder debater a obra dela, principalmente porque ela é uma escritora viva. Então, ela produz muitos textos, ela tem uma produção muito vasta, não só na literatura, ela tem 6 livros publicados aqui no Brasil, e tem 2 aí para sair, que a gente está aguardando aí desde o ano passado, ver se ela vai lançar, né? Então, a vantagem que a gente tem de conseguir falar, dialogar da obra da Conceição Evaristo é porque ela está viva, então ela produz muito, ela tem muitos artigos, livros literários, muitas entrevistas, muitas palestras, ela vai a muitos eventos. Então é muito bom poder falar de uma escritora que está viva e que está tão contemporânea a nós, né? Ela não se distancia do que a gente está discutindo hoje em dia. Entretanto, ela sempre vai trazer uma escrita a partir do lugar que ela ocupa, né? E aí ela traz junto essa escrita coletiva, essa memória coletiva, né? Ela não escreve, não é uma literatura autobiográfica, né? Então, entrando um pouquinho aí no próprio projeto literário da Conceição Evaristo, ela é uma escritora mineira, já passou aí dos seus 60 anos, né? Inclusive tem uma reportagem que ela fala, que ela questiona esse reconhecimento literário já no auge dos seus 71 anos, né? Ela faz esse questionamento e é de extrema importância quando a gente pensa nessa construção desse cânone literário. Então, eu acredito que a Conceição Evaristo ela venha num período dessa mobilização mesmo, a construção política do que é ser negro no Brasil, reconhecendo que a gente vive numa estrutura racista que nos racializa o tempo inteiro. E a gente pode demarcar, né, de alguma maneira, uma movimentação literária que vem a partir do quilombojo. Então, tem muitas publicações dos Cadernos Negros, que são publicações antigas, dos anos 60, onde a gente vai ter uma grande mobilização política. Vai ser pautado demais essa relação das pessoas negras, militantes, a importância de estarmos nos escolarizando, né? Porque eu vejo hoje como a gente tem nos comparado com o processo norte-americano, né? De manifestação, de mobilização, sem compreender que o nosso processo foi completamente diferente, né? Embora a gente tenha tido escravidão e o pós-abolição, o Brasil, por exemplo, ele não se preocupou em assumir que existia racismo no Brasil, que as pessoas negras que foram escravizadas, elas ficaram à margem da sociedade, elas não tinham acesso à escolarização, o Estado não se propôs a ofertar isso para a população negra, o que não impediu que a população negra fosse escolarizada por ela própria. A gente vai ter vários movimentos de escolarização de dentro, pessoas negras se escolarizando, umas ensinando as outras o processo de letramento, de leitura e de escrita. Então, uma manifestação que a gente vai ter, que é percussora, né, nesse movimento da literatura, é justamente essa organização de pessoas negras, que eram também pessoas militantes,
que começaram a se organizar e publicar coletâneas, né? Várias obras eram produzidas e agenciadas pela população negra para conseguir dar voz à sua existência. Então, em 96, a Conceição Evaristo escreve a sua dissertação de mestrado e eu pesquisei bastante ela, enfim, né, durante 2 anos no mestrado, mas já gostava muito da literatura dela, já tinha lido as obras dela. Mas eu acho que a primeira menção que eu consigo ver dela tratar desse conceito mesmo, a gente tem tratado como um conceito de escrevivência, foi nessa dissertação que ela publica em 96. Ela tem um capítulo na dissertação, para quem quiser pesquisar, chama Escrever Inscrevivendo-se pela Memória da Pele. Então, o que ela vai fazer nessa dissertação de mestrado dela? Ela vai mostrar que não tem possibilidade da população negra, de escritores e escritoras produzirem literatura descolados do seu corpo, da sua vivência de pessoa negra. Então, esse processo criativo da escrevivência, ele é a escrita do vivido, mas é uma escrita do vivido a partir do momento em que eu me reconheço como pessoa negra e entendo que essa é a minha identidade, afirmo essa identidade negra e positivo essa experiência negra na diáspora. Né? Então, é essa mudança de olhar mesmo para aquilo que se tem na narrativa negra. Eu acho que é importante a gente também refletir que falar de negritude sempre foi uma temática pertencente à literatura brasileira. E aí, retomando um pouco da fala dela do vídeo, né, ela diz, né, ela traz exemplos do Jorge Amado, eu gosto muito de trazer Monteiro Lobato também para a discussão, o próprio Mia Couto, né, que produz literatura africana, mas é um homem branco, né? Então a gente vai ter vários, e é uma referência, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui buscar literatura africana, tu já leu Mia Couto, tu já leu Mia Couto. De fato, a obra do Mia Couto é uma obra interessante, né? Contribui para o processo da literatura, mas por que a gente sempre vai se referenciar a escritores brancos, né? A gente não para refletir que o cânone literário ele é branco, heteronormativo, classista. Né? A própria Academia Brasileira de Letras, né? Quem se lembra da discussão toda que teve quando a Conceição Evaristo se submete ela faz a submissão, né? Se inscreve para fazer parte da Academia Brasileira de Letras, o que não foi aquela violência toda que aconteceu, né? Então, retomando aqui, ó, tu vai me organizando aí, viu, Bianca? Porque eu sou meio dispersa, vou falando. Então, quando a Conceição Evaristo ela fala sobre escrevivência, ela traz essa perspectiva de que esse corpo negro que tem sua subjetividade, que tem sua história, sua cultura, ele vai se alforriando no processo da escrita literária. Então, a produção literária, a escrita e a leitura dessa literatura, ela tem o potencial de nos libertar, a partir do momento em que a gente se reconhece naquela escrita. E aí, fazendo esse comparativo com essa literatura brasileira branca, né, é explícito que é uma literatura brasileira branca, a partir do momento que a Dal Castanhe contribui muito para esse processo de reconhecimento, quando ela faz essa pesquisa que identifica que 70% da literatura produzida no Brasil ela é produzida por homens brancos de uma classe, de uma elite, são heterossexuais, né? E aí a representação desses personagens também é carregada de muito estereótipo negativo nessa escrita. Então a gente pode até abordar um pouco sobre isso, e a questão da perspectiva, que eu acredito que seja o que mais contribui para nós sobre o conceito de escrevivência, porque é a pessoa negra escrevendo a partir do seu lugar. Então, ela deixa de ser um objeto e passa a ser um sujeito. Como que a gente poderia pensar o que a literatura brasileira faz e o que a literatura negra faz? Eu gosto muito de usar um exemplo que é o momento de quando os europeus, né, os ditos descobridores do Brasil, vieram para cá, para as Américas, né? Como que eles contam essa história? Como que é aquela carta que a gente tem lá, né, do primeiro explorador, como que ele vê esse povo que está aqui no Brasil? Né? Ele vai chamar de selvagens os indígenas. E quando vêm os africanos para serem escravizados nas Américas, são povos que não têm cultura, povos animalizados.
essa é a visão que o branco tem, que ele constrói historicamente da população negra. Quando a pessoa negra vai se identificar, ela vai descrever sobre a sua experiência, com certeza ela não vai trazer essa narrativa. Ela vai buscar na sua vivência quem ela é, construir a sua identidade a partir daquilo que ela vê, o que ela vê nos seus iguais. Então, acho que essa é uma grande diferença que a gente vai ter. E para mim também é muito importante pensar a construção das personagens, né? E aí eu gosto de dialogar muito com o audiovisual, com essa produção cinematográfica que a gente tem muito mais acesso, na maioria das vezes, do que a própria produção literária de pessoas negras. Então eu queria usar um exemplo que me chocou bastante, né? Como a gente é enganado aí às vezes, com essa produção atual que é Aruanas, que está inclusive passando agora na Globo. Eu lembro que eu fiquei muito feliz, né, quando eu via o protagonismo da Thaís Araújo e que legal, uma mulher negra advogada, olha só, né? Como a gente precisava ter uma personagem assim. Só que se tu vai acompanhar essa construção da Thaís Araújo em Aruanas, não causa um estranhamento em relação às outras protagonistas, porque a Thaís Araújo é a única que não tem família, que você não sabe da onde saiu. Ela não tem filhos, ela não tem marido, ela não tem mãe, ela não tem avó, ela não fala da história dela. E aí, o que me chocou muito foi esse desfecho da narrativa. Eu vou dar um spoiler, porque eu acho que ela ainda tá passando na televisão, né? Mas já vou avisar, spoiler agora. Quem quer continuar assistindo Aruanas, para o vídeo e depois continua nos minutos seguintes. Mas o desfecho da trama, elas têm uma relação, né? Acho que o clímax, né? O clímax da trama ali, entre ela e as companheiras ali, militantes também, é que ela se envolve amorosamente com o marido de uma das protagonistas. Inclusive, eu vou falar dela numa outra produção também. Né? Então, ela tem um relacionamento amoroso afetivo com o marido da amiga. Ele não separou dela ainda, né? Quando ela descobre esse romance, ela expulsa, né? Ela diz, depois desse último projeto que a gente está fazendo aqui na Aruanas, tu tá fora, tu não tá mais na equipe. Ela vai se humilhando ali um pouco, né, na trama, vai querer pedir desculpa e tal, a outra não aceita. Então ela vai embora do Brasil, ela vai pro continente africano. Aí quando o bicho pega de novo aqui no Brasil, o que fazem? Thaís, olha só, não é Thaís, né? Ela tem outro nome que eu não vou me lembrar. Mas aí ligam pra ela e dizem assim, tu tem que voltar, as coisas não estão boas aqui, a gente precisa que tu volte. Se ninguém acha que isso é problemático, a gente tem um problema de narrativa aí. A gente continua aceitando que a população branca, elitista, baseada num sistema de valores eurocentrados, no alto dos seus privilégios, continue contando as nossas narrativas. A gente vai aceitar isso? A gente vai continuar consumindo esse conteúdo que nos estereotipa diariamente, cotidianamente, sem refletir o quanto isso impacta de maneira negativa? Porque essa representação desumanizada da população negra, destituída da sua subjetividade, ela constrói um processo de desumanização total. Né? A gente vê a notícia de jovens negros sendo mortos sistematicamente, e isso é só um número. Não são pessoas com sonhos, com histórias, com famílias. Né? Então, essa narrativa, ela não é uma narrativa ingênua e inocente. Ela é uma narrativa que ela é construída dentro de um sistema brasileiro que nega o racismo no Brasil. Nega que existe uma branquitude que se privilegia em cima de corpos negros. Essa narrativa constrói isso. Então é importante a gente olhar isso de maneira crítica e não ingênua. Zanza, mas olha só, eles estão colocando protagonistas negros. Mas é importante perceber que maneira esse protagonismo está sendo representado. Quem está falando por essas pessoas? Né? Então, a Conceição Evaristo ela questiona muito
no vídeo, né, essa questão de como a cultura negra ela está em voga, como tem pessoas praticando capoeira, pessoas no candomblé, pessoas discutindo literatura negra como temática, sem a figura da pessoa negra. E quando a pessoa negra está presente, ela é construída a partir de um estereótipo negativo. Eu gosto também de trazer um documentário que o Joelzito Araújo produziu, que chama A Negação do Brasil. Nesse documentário, ele também vai apresentar várias protagonistas negras, né, mulheres e homens negros, que fazem parte dessa teledramaturgia brasileira e a maneira como esses personagens são construídos. Então, de modo geral, a gente vai ter os homens negros sempre ocupando cargos subalternos, e o que tem um grande incômodo é essa falta de história, falta de subjetividade. E o homem negro, principalmente quando ele consegue ascender uma classe social, quando ele consegue ocupar cargos de prestígio social, ele está muito próximo daquilo que seria a pessoa branca. Ele está muito próximo daquela de não ter uma cultura, de não ter uma história. Então ele se aproxima, ele entra numa família branca, né? Ele constrói uma família interracial e ele está descolado da sua história, da sua trajetória familiar, né, como pessoa negra. Então, esse estereótipo ele é bem construído na narrativa literária, quando tem personagens que estão em classes mais abastadas, né? E quando estão na periferia, nem se fala, né? São sempre bandidos, assassinos, pessoas de má índole. Então, a gente vai ter essa construção bem negativa e essa dicotomia também, que ela é muito parte dessa narrativa eurocêntrica, que é o bandido e o vilão. Né? Não se tem uma possibilidade de que aquela pessoa negra está numa condição social vulnerável por conta de uma estrutura racista que impera na nossa construção histórica brasileira. Então, acho que isso aí também é bem importante a gente colocar. Então, a escrevivência evaristiana, ela vai evocar memórias e histórias coletivas. Ela até fala, né, essas histórias não são minhas, mas elas são histórias que eu ouvi e eu misturo com as minhas memórias e assim construo uma narrativa ficcional. Então, aquilo que a minha memória não deu conta, eu preencho com a ficção. E eu acho que ela faz isso de maneira muito consciente e acertada, justamente porque é muito difícil a gente conseguir construir uma narrativa única. É impossível fazer essa construção, porque é óbvio que cada pessoa vai olhar a partir do seu ponto de vista. Eu posso assistir o mesmo vídeo que tu, e eu vou ter percepções diferentes daquelas que tu teve assistindo o mesmo vídeo. Né? O que a gente não pode se enganar é que existe, de fato, uma discriminação, um racismo que impera na nossa população, que não nos letra, não nos educa para perceber como que foi a trajetória negra no Brasil. A gente não tem esse processo educativo. Eu tenho conversado muito sobre isso, né? Que muitas vezes parece que discutir sobre racismo fica muito a cargo de pessoas negras. Mas eu te pergunto, Bianca, quantas professoras negras tu já teve durante todo o teu processo escolar? Eu vou esperar eu ter professores negros ali para falar de racismo no Brasil, de racismo estrutural, de privilégio, de branquitude? Né? Se eu for esperar... Né? A gente precisa garantir, sim, que tenha concursos com cotas raciais, a gente precisa garantir, inclusive, que isso se mantenha, a gente precisa verificar fraudes, porque a gente sabe que tem, principalmente nos cursos de maior prestígio social, porque nessa hora as pessoas não pensam que elas são brancas e são privilegiadas, elas querem acessar as cotas porque elas acham que elas têm direito de acessar a universidade pública pela porta da frente, né? Sem olhar os impactos sociais que o racismo nos trouxe. Né? Então, a gente não tem esse letramento. A gente não. E aí, nenhum de nós tem. Nem eu, como uma mulher branca, nem muita gente que. Desculpa, nem eu, como uma mulher negra, nem muita gente branca tem esse letramento.
tudo que a gente consegue discutir e consegue elaborar é fruto de muito estudo, né? Eu gosto muito de um livro que chama Tornar-se Negro, que a escritora ela vai construindo esse processo em que nós, pessoas negras, vamos nos construindo como pessoas negras de fato, né? Porque não basta eu ter nascido uma mulher negra, né? É muito engraçado isso, né? Porque quando eu me recordo do primeiro momento que eu percebi que eu era uma mulher negra, não foi porque eu estava tendo um êxtase numa roda de samba, ou porque eu estava achando lindo aquela roda de capoeira. A primeira vez que eu descobri que eu era uma menina negra foi porque eu sofri racismo. Foi porque um colega da escola disse que eu parecia a escrava da novela. Inclusive uma novela da Globo, né? Que tinha esse costume histórico de nos representar como escravos. Né? Isso foi se alterando, mas é importante a gente não cair no mito de que essa narrativa ela foi se alterando também. Pelo contrário, eles sempre querem nos colocar nesse lugar de subalternidade. Acho que eu te interrompi, acho que você ia fazer alguma colocação. É sobre educação básica no ensino fundamental, que tem os livros literários que são obrigatórios e a maioria são de autores brancos e sempre que tem um personagem negro ele é estereotipado. Sempre vai ter um escravo fiel, um negro nobre. Tem um exemplo da escrava Isaura, que ela é filha de mãe negra e de pai branco. Só que o fato dela ter nascido mais clara deixou ela bela. Ele associa a beleza à branquitude. E também a beleza a você poder ter uma educação. Mas ela ainda era filha de uma mãe negra, então ela continuava sendo uma escrava. Justamente, então E aí eu fico assim, nossa, a gente tem uma produção literária tão vasta, tem tanta gente produzindo literatura negra, e a gente ainda está atrelado a esse cânone literário, né? Eu acho que o máximo que se lê no ensino médio é Machado de Assis, né? Eu tive uma trajetória um pouco curta no ensino médio, né? Ensino fundamental e médio, e eu tentei levar o máximo possível de literatura negra para a sala de aula, porque a interpretação que os estudantes trazem, porque é isso, né? O estudante, ele não é um ser sem luz, né? Como dizem os alunos, seres sem luz. Eles estão no mundo, né? Eles estão vivendo. Nós, como estudantes, também sou estudante, sei que Bianca também é. Nós estamos vivendo, estamos vendo as coisas acontecer. Então, a nossa perspectiva, a partir dos textos que nos são trazidos, pode sim ter o potencial de ser uma perspectiva muito crítica. E a gente vai observando que muitas vezes o corpo docente ele ignora que os estudantes, que o corpo discente, eles têm um conhecimento prévio. Inclusive, a gente vai ver esses tensionamentos acontecendo na universidade a partir do momento em que estudantes entram a partir do sistema de cotas. Quando a gente tem uma entrada massiva de estudantes na universidade, esses estudantes questionam o que os professores estão fazendo. É inadmissível diversos atos de racismo que sempre foram utilizados na universidade hoje em dia. E a entrada desses estudantes negros fortalece aquele corpo docente que estava lá solitário. Né? Eu sei muito desse caso, eu vivenciei esse caso porque minha orientadora é uma mulher negra e ela, durante 10 anos, foi a única mulher negra professora na comunicação. Então eu imagino como deve ter sido difícil para ela estar dando aula dentro de um ambiente extremamente racista sem ter espelhos ali dentro. Muitas vezes falando para pessoas que não conseguem compreender o que ela está dizendo. E isso nos acompanha historicamente, né? Quantas de nós não passa por uma trajetória inteira sendo as únicas, né? A única estudante negra, a única funcionária em determinado lugar, né? A única que tem um letramento racial. Historicamente, nós somos únicas, inclusive o número de docentes na pós-graduação é menos de 3%. Então, nós somos uma minoria, lutando muitas vezes em um ambiente extremamente racista que não quer rever os seus privilégios. Né? Então, a gente precisa, sim, lutar para que a gente tenha concursos com cotas raciais e que essas cotas sejam verificadas, sejam aplicadas, para que a gente consiga ter uma diversidade dentro da universidade, também no corpo docente.
Não basta a gente ter estudantes negros, quilombolas, LGBTQI+, se a gente não tem um corpo docente orientado para receber esses estudantes, porque é muito cruel a entrada de estudantes negros numa universidade que não tem espelho ali dentro. A gente sofre muito racismo dentro da universidade. Inclusive, esse é um dos motivos da evasão escolar. Não só no ensino superior, como no ensino médio e no ensino fundamental. Né? Quantas vezes a gente sofre racismo e tem vontade de voltar na escola? E a gente não tem um professor ou uma professora que saiba dar a orientação correta lá. Então, é importante a gente debater que tudo isso faz parte, né? A escolha literária, a escolha de narrativas que nós fazemos, ela impacta na nossa construção de identidade. Ela impacta na maneira como a gente vai olhar para o outro. Se eu vou olhar a pessoa como um bandido, ou se eu vou olhar ela como uma pessoa que sofre racismo e por isso muitas vezes não teve escolha. Ela não teve como escolher o que ela ia ser na vida dela, né? Então eu queria para pensar na escrevivência, trazer só um trechinho do livro Becos da Memória, que eu separei aqui para a gente pensar um pouco nessa construção de personagens, da onde parte, né? Então, para quem não conhece, Becos da Memória é uma obra da Conceição Evaristo, é um romance, aqui, né? Ela tem o Becos da Memória e o Ponce a Vicêncio, que é um romance também. Depois ela vai ter livros de contos, livros de poemas. Mas o Becos da Memória é uma obra que vai falar sobre o desfavelamento. É uma população que mora numa favela. E aí a gente vai ter todo tipo de personagem aí nessa favela. Ela vai descrever, vai contar das histórias, né? Bem legal, assim, acompanhar essa escrita. Principalmente para quem vem de uma periferia, né? Tu reconhece muitas coisas aqui nessa obra, pensando, nossa, isso aqui acontecia lá, isso acontecia na vila que eu morava também. Então, quando eu li, por isso me apaixonei muito pela obra e quis pesquisar, estudar no mestrado, porque eu me identifiquei muito com essa obra. E para além de mim, né, identifiquei a minha avó, meu avô, as pessoas que moravam na minha comunidade, né, porque eu venho de uma periferia lá do Rio Grande do Sul também, e era uma periferia negra dentro do Rio Grande do Sul, né, e quando eu saía de lá e ia para a capital, né, para Porto Alegre, eu me deparava com um outro universo, que não era o universo que eu vivia na minha quebrada, assim. Então, eu me identifiquei muito com essa obra, chorei muito com a Conceição aqui. Então, essas memórias de desfavelamento, ela vai construindo, né, e trazendo essa narrativa ficcional. E a gente vai ter uma diversidade de personagens aqui. E ela dedica a esses personagens. Escrevo como uma homenagem póstuma à avó Rita, que dormia embolada com ela. A ela que nunca consegui ver plenamente. Aos bêbados, às putas, aos malandros, às crianças vadias que habitam os becos da minha memória. Homenagem póstuma às lavadeiras que madrugavam os varais com roupas ao sol. As pernas cansadas, suadas, negras, aloiradas da poeira do campo aberto onde aconteciam os festivais de bola da favela. Homenagem póstuma ao Bondade, ao Tião Puxa-Faca, à velha Isolina, à Dona Anália, ao tio Totó, ao Pedro Cândido, ao Sô Noronha, a Dona Maria, mãe do Aníbal, ao Catarino, a velha Lia, a Terezinha da Oscarlinda, a Mariinha, a Donana do Padim. Então, essas personagens aqui, elas estão nessa favela ficcional, mas essas personagens também estão no nosso cotidiano. Né? Então, eu acho interessante porque ela quebra essa perspectiva da dualidade, do bom e do mal, porque, na verdade, não existe essa sociedade, né? Onde a gente vai ter os bonzinhos e os vilões. Isso não é possível, né? Nós somos seres subjetivos, então a gente é imbuído desse lugar, né? Do bom e do mal, dessas contradições mesmo que são de todo ser humano. Eu acho que falando um pouquinho das obras, né, Becos da Memória e Ponce a Vicêncio são dois romances que a escritora tem. E ela tem outras obras também, ao total, né, como eu falei, ela tem 6 obras publicadas aqui no Brasil. Estou com eles aqui para, de repente, olhando assim, vou me lembrando de alguma coisa que eu quero falar.
E aí quero também pincelar um pouco com as questões que foram trazidas no vídeo, que eu achei bem interessante, né? A questão da representação das profissões, né, subalternas. Então, eu gosto sempre de dizer que o que eu percebo nessa produção literária é que é real se a gente colocar personagens ocupando cargos de subalternidade na literatura, porque a gente sabe que isso é uma representação do real. Nós vamos ter, sim, o número maior de empregadas domésticas é de mulheres negras, né? O número maior de população encarcerada sim, de jovens negros. O maior índice de violência doméstica é de mulheres negras. Isso aí a gente sabe, os dados estão aí para nos dizer. A grande questão que eu observo na produção ficcional, tanto do audiovisual quanto da literatura, é como essa personagem é construída na narrativa. Tem uma fala da Zezé Mota que eu gosto muito, que ela é uma atriz negra, né? Para quem não conhece, ela também canta, cantora também. E ela é uma das atrizes bem antigas, assim, né, da televisão brasileira. Acho que a gente tem ela em novelas bem antigas, assim. Então, ela produziu muito no teatro, mas também nas novelas. E uma vez ela recebeu uma ligação para fazer uma personagem. Já era atriz, já famosa. E ela falou que não ia aceitar o papel porque ela não aguentava mais fazer empregada doméstica. Ela falou: Olha, eu agradeço muito o convite, mas assim, eu já fiz inúmeros papéis, eu tenho uma vasta experiência com a teledramaturgia. E, de novo, eu recebo um convite para interpretar uma empregada doméstica. E ela fala: Olha, o problema não é ser uma empregada doméstica, o problema é só carregar bandeja na novela. Né? Que é essa a grande questão, né? É uma personagem que não tem história, que não tem subjetividade, que não tem. É uma serviçal, apenas uma serviçal, uma pessoa que não, né, enfim, não tem uma história, não tem uma trajetória ali. E aí eu gosto muito de pensar essas personagens, né, essas empregadas domésticas que aparecem nessas narrativas e comparar com a Nina da Avenida Brasil, que também está passando na televisão, né? Tá passando um reprise aí dessa novela. A Nina não é uma empregada doméstica, mas a Nina, ela tem um vasto conhecimento de literatura, inclusive ela ensina o patrão, né, a ler literatura. Ela é protagonista, ela organiza toda a trama daquela novela. Mas aí, por que ela não era uma mulher negra? Por que ela tinha que ser uma mulher branca, né? Então, eu acho que essa é uma grande questão que fica. Quando a gente vai ter personagens negros ali, eles não têm a mesma representatividade do que personagens brancos exercendo a mesma função. Então, o problema não é ser empregada doméstica. O problema é, historicamente, ser submetida a um lugar de submissão, né? de invisibilidade, de negativa de existência, de negativa de história, de narrativa. Então, eu acho que esse é um exemplo que fica aí na minha memória muito forte, que é essa invisibilidade mesmo que nós vamos ter quando a gente se vê representados por uma população branca que usa desse privilégio para colocar, para reforçar esse lugar de subalternidade da população negra. No vídeo também eu achei bem interessante ela trazer, né, uma conversa que ela teve com a Edileuza Penha, que já teve várias vezes aqui em Goiânia, inclusive. Ela é uma pesquisadora, professora da UNB, pesquisa cinema negro, né? Ela tem uma vasta publicação aí também para quem quiser acessar mais, né? E a Edileuza, numa conversa, que ela não especifica muito bem o que é, né? Mas diz que foi desafiada a escrever histórias de mulheres negras com um final feliz. E aí, então, ela tem essa produção em Submissas Lágrimas de Mulheres, né? Que ela cita no vídeo. E recomendo também a leitura, né? É um livro com 13 contos, né? De história de mulheres negras, que elas são insubmissas, né? Então, embora elas tenham, sim, uma vida muito difícil, uma vida a partir da perspectiva de raça, gênero e classe, né, interseccionadas por essa perspectiva. Então, elas sofrem muito pelo sexismo, elas sofrem muito pela condição social mesmo, pela sua condição financeira, por uma desestrutura familiar muitas vezes, mas elas sempre atuam com atos de insubmissão, de resiliência,
criando novas maneiras de existir, de viver no mundo, né? Então, eu recomendo a leitura. Eu selecionei algumas coisas para ler, mas coisas menores, porque senão fica muito extenso, assim, né? Mas o Insubmissas é um livro que vale a pena ler, e eu já não vou dar spoiler, mas é um livro que a gente vai lendo e tem que parar e refletir, às vezes mandar uma mensagem para alguém, porque mexe muito com a gente. Há uma identificação muito grande com essa escrita. Inclusive, foi o Insubmissas, a primeira obra dela que eu acessei, e depois eu fiquei assim, como assim, né? Essa obra representa muito, todo mundo tem que ler. Então, todos os lugares que eu ia, eu ficava recomendando, você tem que ler Insubmissas Lágrimas de Mulheres. E a obra dela toda é muito assim, né? Essa ela é contadora de histórias, né? Então, eu entendo que tem as vivências dela, né, enquanto indivíduo, mas tem as vivências coletivas, né, que ela traz muito. Tem um conto dos Submissas que me mexeu muito comigo, inclusive lembrei do Malcolm X, que é essa questão do nome, né? Tem um conto que ela questiona aqui o sobrenome, né? Esse sobrenome, esse nome que a gente tem, que ele veio para dizer que a gente era escravo de algum senhor de engenho, né? Então, esses sobrenomes mais comuns que a gente vai ter, né? Normalmente era para delimitar de quem que era o escravo. Nossa, esse conto mexeu comigo de uma maneira, né? Eu fui refletir, né? O meu sobrenome, de onde que ele vem, por que que eu tenho esse nome. E o próprio Malcolm X, ele tira, né? Esse sobrenome branco que foi dado a ele como se ele fosse propriedade de alguém. E aí, no lugar do sobrenome, ele usa o X, né? Então fica Malcolm X. E aí eu achei fenomenal, porque tu vai vendo essas referências, né, de outros lugares também presentes nessa narrativa literária. Então eu acho que a literatura, ela tem esse potencial muito grande, né, de alterar esses estereótipos negativos e de construir uma narrativa de resistência e de reexistência também, né? A partir de um outro referencial, a gente se vê em um outro lugar possível de ocuparmos, né? E uma outra coisa que eu achei muito legal que a Conceição Evaristo comentou no vídeo esse contradiscurso que ela constrói na literatura. Então eu pego como exemplo o próprio livro que ela indicou, que é Poemas da Recordação e Outros Momentos, e Outros Movimentos, desculpa. E ela fala, eu gosto muito do um que ela fala em relação ao Drummond, mas eu vou trazer outro porque para ficar diversificado, né? Então, esse poema que eu vou ler faz parte desse contradiscurso que ela constrói na literatura dela. O que, que seria, e para explicar também, né? O que seria esse contradiscurso? O contradiscurso seria um discurso contrário ao discurso hegemônico que nós temos dentro do campo da literatura e nas narrativas midiáticas de modo geral. Né? Então, que é aquele discurso que impõe um cânone literário, diz para os estudantes o que eles precisam ler, o que eles precisam interpretar, e é a partir disso que eles precisam orientar a sua visão de mundo. Então, a Conceição Evaristo, dentro desse bonde de escritores e escritoras negras, ela vai dizer, ó, peraí, tem um outro lugar, tem um outro discurso aqui, que é o discurso a partir da vivência negra, que vocês historicamente deslegitimaram e silenciaram. Então, peraí que eu vou trazer para vocês o contradiscurso. Então, nesse poema que eu vou ler, ela vai fazer um contradiscurso aí com uma escritora bem conhecida, que faz parte desse nosso cânone literário, mas é uma escritora branca. Que, inclusive, tem uma produção de uma personagem, que a gente entende que é uma personagem negra pela sua geolocalização, mas que é um olhar como se fosse a patroa descrevendo a empregada doméstica, né? Não é o olhar da própria empregada doméstica falando de si, falando da sua história. Então, o poema chama Carolina na Hora da Estrela. No meio da noite, Carolina corta a hora da estrela. Nos laços de sua família, um nó, a fome. José Carlos masca chicletes. No aniversário, Vera Eunice desiste do par de sapatos. Quer um par de óculos escuros. João José, na Via Crucis do corpo, um sopro de vida num instante quase a extinguir seus jovens dias. E lá se vai Carolina, com os olhos fundos, macabeando todas as dores do mundo. Na hora da estrela, Clarice nem sabe que uma mulher cata letras e escreve. De dia tem o sono e de noite poesia.
Então eu cheguei a me arrepiar aqui com esse poema da Conceição, porque quando ela fala, né, que Clarice nem sabe que uma mulher cata letras e escreve, né, que ela vai fazer ela vai trazer Carolina Maria de Jesus, né? Eu acho que dá para perceber bem que vem o quarto de despejo nesse poema da Conceição Evaristo, em diálogo com a Macabeia de Clarice Lispector, da Hora da Estrela. Né? Então, eu acho que é justamente esse lugar da literatura negra, porque como que seria a Conceição Evaristo escrevendo sobre Macabeia? Né? Como que seria a Conceição Evaristo falando de uma mulher negra, sendo ela também uma mulher negra que vivencia, como ela mesma diz, né, que vivencia o mundo a partir desse corpo de mulher negra, né? Corpo eu, mulher negra e menina, que ela gosta muito de trazer na literatura dela também. Então ela vai questionar esse lugar de privilégio da Clarice Lispector de poder escolher uma personagem para descrever, né, uma personagem popular, uma personagem de um lugar de subalternidade, e ela do alto do seu privilégio, narrando a história da Clarice Lispector. E aí ela traz Quarto de Despejo, né, Carolina Maria de Jesus, que para quem não leu também fica a indicação de leitura, principalmente... Desculpa te interromper, mas Oi! porque só faltam 10 minutos agora. Ah, A tá gente vai tranquilo, já precisar... tô encerrando. que a gente vai precisar finalizar e o mascote pediu pra gente se posicionar sobre os protestos que estão tendo tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Certo. Certo? Sim, só para finalizar essa parte, né? Então, ela vai trazer Carolina Maria de Jesus, fica essa indicação de leitura também, porque a Carolina, ela era uma mulher favelada, constrói o seu diário e esse diário é publicado. Né? E essa escrita do diário dela é um diário mesmo, né? Que todo dia ela escreve. Tem alguns dias que ela falha, mas via de regra segue uma cronologia ali. E ela ouve muito rádio e ela gosta muito de debater a política, como essa política influencia no cotidiano que ela tem. Ela vai narrando as histórias de pobreza, né? E aí a Conceição retoma, inclusive, uma passagem do quarto de despejo, que é ela querendo presentear a filha com um par de sapatos. Então ela vai, e aí tu percebe como a Conceição Evaristo traz, né, puxa lá da história Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora que já faleceu, mas para mostrar como Carolina Maria de Jesus foi insubmissa, produziu literatura dentro de um contexto tão adverso. Então é esse o exemplo que eu queria trazer para o contradiscurso, embora eu perceba que toda a obra dela é um contradiscurso hegemônico literário, mas aqui eu acho interessante porque ela gosta de brincar com esse cânone. Ela também tem um poema dedicado às pedras do Drummond, né? Aí ela fala, numa parte do poema, ela fala as pedras ficam e as águas passam. Né? Ela brinca com essa coisa que o Drummond constrói a partir de um outro lugar, né, de pertencimento. Eu acho que, assim, eu queria trazer, acho que essas pinceladas mesmo, como a própria Conceição Evaristo diz, não se detenham na minha biografia, se detenham na minha obra, leiam os meus livros. Então, eu recomendo que quem não leu, faça a leitura desses livros. E eu também tenho umas recomendações de leitura, porque ultimamente eu tenho participado de algumas lives e as pessoas chegam no final, ai, dica umas leituras aí. Aí hoje eu já separei aqui, para já estar dentro da temática, dentro dessa proposta que a gente quer difundir a literatura negra. E aí eu queria saber se como é que tu quer passar para perguntas agora? Quer que eu responda? Não, eu acho melhor falar sobre a questão do mascote agora, dos protestos, e depois você indica os seus livros. Aí, se não dá tempo, também a gente publica. Tá, tranquilo. Sobre os protestos, eu acho que toda manifestação contra o sistema opressor, ela é legítima. O que eu tenho questionado hoje é que a gente vai ter um grande apelo popular norte-americano, negro, se manifestando nas ruas para dizer que não vão mais aceitar morte, racismo policial, né? Que não vão mais aceitar que tenhamos outros Jorges aí, que sejam brutamente assassinados pela polícia.
Então, esses processos, essas manifestações, elas vão eclodir a partir desse ato de violência que é histórico para a população negra. Todo dia um jovem negro morre nesse país. E morre também nos Estados Unidos. O que eu tenho questionado apenas é como que essas manifestações raciais, né? Essas manifestações de pessoas negras, de movimento negro norte-americano chegam no Brasil e eles viram uma bandeira antifascista. Tem uma dificuldade da população brasileira colocar a pauta racial como a pauta da população brasileira. Porque se nós temos um sistema capitalista, esse sistema capitalista ele foi fundado do sangue de pessoas negras que foram escravizadas neste país. Foi a escravidão que fundou esse sistema capitalista. É a escravidão que construiu esse sistema de classes que nós temos no Brasil. Não é à toa que a gente vai ter a população negra, maioria no cárcere, maioria nas periferias, maioria nas favelas, maioria em cargos subalternos, maioria sendo violentada sistematicamente como se fosse animal. Então, ainda no Brasil, nós, população negra, a gente luta para ser gente, para ser humanizado, porque todo dia morre jovem negro, né? Recentemente, a gente teve casos no Rio de Janeiro, está tendo todo dia nas favelas brasileiras. Pessoas que estão em casa, fazendo a sua quarentena minimamente, por conta da situação social toda do país, e elas são alvejadas dentro das suas próprias casas. Crianças são assassinadas nesse país por essa polícia racista que a gente tem, por esse Estado racista e genocida. Né? Então eu acho que eu tenho esse questionamento de por que essas manifestações chegam tão fortes aqui, um momento tão importante da gente se posicionar politicamente e ela se torna uma bandeira antifascista ao invés de antirracista, porque a gente vive no mito da democracia racial aqui no Brasil, né? Falta as pessoas brancas assumirem que são racistas. Não adianta ficar colocando frasezinha no Facebook, no Instagram, né? Sendo que você não sai do seu lugar de privilégio. Né? Eu tenho amigas que são advogadas, que são brancas, e eu nunca vi elas se colocarem a favor de uma pauta de uma pessoa que está encarcerada. Então tem atitudes, tem coisas que precisam ser feitas, né? Não basta ficar fazendo militância de rede social, embora ela também seja importante. Né? Mas eu me pergunto o que as pessoas brancas estão fazendo para a população negra de maneira eficaz, efetiva e real. Né? Eu quero saber se vocês vão dar uma parte do salário de vocês porque vocês estão ocupando um lugar de poder e a gente não. Sendo que a gente tem a mesma condição, muitas vezes mais títulos do que vocês, e a gente não está nos lugares que vocês estão ocupando. Eu quero saber se vocês vão dar o emprego de vocês para nós, o salário que vocês ganham no final do mês, o carro, a condição social, né? Esse lugar vocês não querem ocupar. Né? Vocês querem os brancos, né? Falando sempre dessa branquitude de modo geral. Não são todos os brancos, né? É esse sistema dessa branquitude que não sai desse privilégio, não questiona o seu lugar, né? Mas aí agora quer ficar na frente ali dos manifestantes e tomar tiro pelos pretos para sair na foto, né? Porque agora virou midiático demais, né? Sair na frente, protegendo as pessoas negras lá atrás, sendo que você não dispensou sua empregada doméstica, né? Na quarentena. Então, eu acho que fica a reflexão aí, né? Quem for na manifestação, passe álcool gel, use máscara, se proteja, cuide da sua família. Eu acho que esse é o maior ato de revolução que nós fazemos hoje, população negra, é sobreviver, né? Porque não é de hoje que a gente sofre racismo. Não é de hoje que o nosso sangue está sendo derramado por conta de um sistema que só nos massacra. E a gente não fica rico dentro desse sistema capitalista, mas a branquitude fica. Agora a gente já pode começar a encerrar. E eu queria falar um pouco. É muito importante a gente valorizar a literatura negra, porque a juventude negra, ela cresce nesse sistema que a gente tem, conhecendo uma literatura branca. Aí ela não consegue se reconhecer e às vezes uma criança acaba achando que o destino dela é ser empregada. O destino dela é ser bandido, ou alguma coisa assim. Por isso é importante a gente valorizar a literatura negra. A gente tem grandes editoras que não valorizam isso. A gente acaba só nas periferias tendo um núcleo de literatura negra que é difundido ali, mas acaba ficando só ali. Então a gente tem que sair da periferia e alcançar os grandes centros urbanos. Então, é isso. Se você quiser falar mais alguma coisa e indicar seus livros, pode falar. Eu tendo a acreditar que a gente também tem esse lugar de pertencimento, né? A periferia, para muitas pessoas, é um lugar de reconhecimento, é um lugar de produção.
E quando a gente está lá produzindo dentro dessa periferia, eu acho que a gente também questiona essa lógica territorial. Será que nós somos a periferia ou será que a gente é o centro? Então também fica esse questionamento aí, né? E eu queria indicar, por fim, algumas escritoras, né? Eu acho que para quem está no processo de conhecer literatura negra, que não leu ainda muitas coisas, as coletâneas são sempre uma opção boa, porque tu consegue acessar várias escritoras num livro só. Então eu deixo a indicação aqui desse livro Olhos de Azeviche, que tem contos e crônicas, tem contos aqui da Conceição Evaristo, da Geni Guimarães, da Miriam Alves, que ela também cita no vídeo, da Cristiane Sobral, da Cidinha da Silva. Então fica essa coletânea aqui de indicação, Olhos de Azeviche. Uma outra coletânea também que eu tive acesso, que eu achei fantástica, que é esse aqui, Jovem Afro, que é uma coletânea de jovens negros produzindo literatura. Então a gente vai ter vários escritores aqui que estão surgindo aí na cena literária. Vale muito a pena ler esse livro aqui. Inclusive tem um conterrâneo meu, do An, que é lá de Porto Alegre. Eu indico aí a leitura dessa obra. Eu li o texto dele e gostei muito também. Outro que eu indico de coletânea é o Pretexto de Mulheres Negras, que é uma coletânea de 23 autoras negras que escrevem também aqui. Fica essa dica. E por fim, a Jarre de Arraes, que ela tem essa obra aqui, que é em cordel, formato de cordel, que é para contar a história de 15 mulheres heroínas negras. Então, indico também. É um livro muito lindo, com uma ilustração muito maravilhosa. Então, por fim, eu queria indicar essas literaturas, agradecer as pessoas que estão online, que ouviram, né? Que vocês podem entrar em contato comigo aí pelas redes sociais, para a gente conversar um pouquinho mais depois também. Dizer que eu não sou muito ativa nas redes sociais, né? Mas que quem quiser pode entrar em contato comigo por e-mail, a gente bate um papo também, troca uma ideia, ou pelo inbox também, eu sempre dou uma olhadinha lá. E queria agradecer, Bianca, a tua escuta sensível ao teu convite, a tua mediação, dizer que eu sou parceira e fã do Cineclube Ismael, que vocês podem contar comigo para qualquer atividade futura. E vida longa aí para esses ativistas jovens. Obrigada. Agora a gente vai encerrar para salvar o vídeo e depois eu posto no feed as suas indicações. Obrigada, Bianca. Certinho, obrigada.